Olá, caminhantes aprendizes, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um programa Oração de Cada Dia, que é esse programa que acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 7 da manhã. Nessa semana, excepcionalmente, tem acontecido às 8 da manhã. É uma alegria enorme toda manhã estar aqui com vocês, refletindo sobre o Evangelho e também orando uns pelos outros. E ontem a gente refletiu juntos a respeito da necessidade de nascer em nós oração que provém do amor e ações que provém do amor. Nós estamos muito próximos do Natal e a gente precisa se lembrar sempre disso, de que a nossa oração precisa ganhar uma dose de altruísmo, de visão ampliada. A nossa oração precisa ser mais abrangente do que a nossa necessidade pessoal. E as nossas ações precisam acompanhar essas orações, até porque a oração precisa ser acompanhada de ação. Então eu citei para vocês ontem a parábola do bom samaritano. Eu citei para vocês orações como a oração do Pai Nosso, que é recheada de uma atitude altruísta. Jesus nos ensina a orar pelo Pai que é nosso, pelo pão que é nosso, pelo perdão nosso, pelo nosso livramento das tentações. E tudo isso corrobora para esse pensamento que nos leva a olhar para os outros, a estender as mãos, a sermos de alguma maneira úteis para a vida do nosso irmão, da nossa irmã, do nosso próximo. Se você não assistiu esse vídeo, vai aparecer um card aqui em cima. Clique nesse card e você poderá assistir o vídeo de ontem, tá bom? E eu quero citar aqui os comentários de vocês no vídeo passado. A dona Luzinete colocou assim: nossa, Rodrigo, essa palavra de hoje bateu forte em mim. Eu sinto que a falta de fé me limita e me faz agir com egoísmo para com o meu próximo. Eu acho que poderia fazer mais se não pensasse muito no amanhã. Que Deus me abençoe, me ajude. É verdade, dona Luzinete, todas as vezes que a gente pensa demais no amanhã, pensa exageradamente no amanhã, isso trava a gente de alguma forma. E uma das coisas que isso nos trava é em relação à nossa doação pessoal na direção do próximo. Porque fica implícito na nossa cabeça de que se a gente se doar ao outro, vai faltar para nós amanhã. Se a gente ajudar o outro, amanhã pode ser que eu não tenha suficiente para mim mesmo. Então a gente fica nessa crise. E realmente, por isso a gente recebe de Jesus aquele conselho que é: não fique ansioso com o que há de acontecer, com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Basta a cada dia o seu próprio mal, ou seja, basta a cada dia a sua própria demanda. Então, a gente precisa crescer nessa compreensão para que a generosidade brote de uma forma muito mais intensa dentro da gente. Senão a gente fica travado mesmo. A gente fica muito travado, porque o que será do amanhã se eu me doar para o meu próximo hoje? Muito obrigado pelo comentário, viu, dona Luzinete? Eu também preciso aprender e desenvolver isso na minha vida. A Graça mandou alguns coraçõezinhos. A Grace mandou aqui uma mensagem dizendo: Deus, me dê entendimento e coragem de transmitir e viver essa oração e ação de amor que eu sei que deverá acontecer nos pequenos passos do meu dia a dia, dentro da minha realidade de vida. Que eu consiga testemunhar Jesus sendo empática, porque essa é mais uma lição que precisa nascer em mim a partir dele. Essa facilidade de me colocar no lugar do outro, com reverência pelo meu próximo. Eu sei que é uma tarefa difícil, mas nos dispomos, que o auxílio de Jesus virá em nosso favor. Obrigado, Rodrigo, por mais este aprendizado. Eu que agradeço, Grace, pelo comentário, e é bem isso mesmo. Essa coragem precisa nos habitar.
Toda prática de amor demanda da gente verdadeira coragem. Essa coragem, ela não é uma coragem insensata, ela é uma coragem medida. É uma coragem que de fato sabe se colocar, sabe de que maneira ser útil ao outro sem aquele exagero de alguém que é invasivo, que cria uma dependência desnecessária, doentia nesse processo de ajuda. Essa coragem que Deus nos chama a ter em relação à generosidade é uma coragem sábia, inteligente, não insensata, não louca, porque existem aqueles que são corajosos na direção da insensatez. Há pessoas que simplesmente agem sem pensar nas consequências e por isso agem de forma desmedida, mesmo às vezes querendo ajudar. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter sempre. Então, que Deus lhe dê essa graça, essa sabedoria. Eu também preciso. Todos os dias a gente passa próximo de uma pessoa caída à beira do caminho, espancada pela vida, pela maldade humana, seja no âmbito profissional, na família e assim por diante. Que Deus nos dê graça para lidarmos bem com essas situações, para não fugirmos da nossa missão, da nossa responsabilidade visceral em Cristo com essas pessoas e que assim seja. Tá bom? Um beijo para você, Grace, para o Abel, para os queridos aí da sua casa, tá bom? Se você está aqui assistindo esse vídeo pela primeira vez, de repente chegou no canal agora pela primeira vez, eu peço que você se inscreva no canal, ative aí os sininhos das notificações, tá bom? E deixe o seu comentário aqui embaixo. Amanhã nós vamos encerrar essa série dentro do programa Oração de Cada Dia, que eu chamei de Do que é que precisa nascer em nós a partir de Jesus. Então, venha com a gente também amanhã para esse nosso encerramento, esse fechamento, tá bom? Vou pedir para vocês também que têm me ouvido aqui durante essa série inteira. Amanhã eu quero colocar no programa Oração de Cada Dia o áudio de vocês. Então, se você quer agradecer a Deus por algo nesse ano, agradecer a Deus por algo que você ouviu nessa série que a gente está junto caminhando por ela, de alguma forma você quer manifestar, não é, a sua gratidão a Deus por algo que você aprendeu durante esse ano de 2020, manda para mim, por gentileza, no meu WhatsApp, que é 18997358253, e eu vou colocar ao vivo amanhã na Web Rádio Caminhante Aprendiz. Tá bom? Vamos lá para a nossa reflexão de hoje? Bora então! Tá aí para vocês a música Certeza, de Mariana Nolasco. Que coisa linda, gente! Nesse penúltimo programa do ano, eu quero refletir com vocês sobre o Evangelho de Jesus, dando sequência naquilo que temos perguntado desde o dia 15 de dezembro. O que é que precisa nascer em nós, hein? O que é que precisa nascer em nós a partir de Jesus? Nós vamos comemorar o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é o nascimento da esperança. É o nascimento da consciência cada vez mais refinada, otimizada, aprofundada de que Deus é conosco, Deus está com a gente, Deus está em nós. O nascimento de Jesus representa uma nova era para a humanidade. Representa um novo tempo, um novo ciclo, um novo testamento, uma nova vida, uma nova realidade interior. O nascimento de Jesus representa isso para a humanidade. E quando ele nasce para a humanidade, ele afeta todas as camadas de percepção.
quando ele nasce em nós, o nosso corpo e a nossa alma, o nosso espírito ganham um brilho, uma luz, uma graça imensa, que afeta todas as camadas de percepção. E quando ele nasce em nós, muitas coisas nascem em nós junto com ele. E temos pedido a Deus aqui, todos os dias, faz nascer em nós, Senhor. Faz nascer em nós tudo aquilo que tem a ver com o seu caráter, com o seu olhar, com o seu ensino. Faz nascer em nós o arrependimento. Faz nascer em nós um olhar mais abrangente, faz nascer em nós um senso de missão, faz nascer em nós, Senhor, ações e orações de amor, faz nascer em nós a coerência de quem sabe e pratica, faz nascer em nós todas essas coisas lindas que temos aprendido aqui. O que é que precisa nascer em nós? Precisa nascer em nós também a perseverança, que abarca todas as áreas da nossa vida, inclusive a perseverança na fé. Não é à toa que a perseverança é considerada a mãe de todas as virtudes. Porque a perseverança é justamente esse ato de insistir naquilo que é bom. É possível nós termos a perseverança também naquilo que não é bom. Eu mesmo já insisti em muitas coisas que me fazem mal na vida. Meu Deus! Como eu sou às vezes persistente em cultivar determinadas atitudes que não faz bem para minha alma, para o meu coração, para as minhas relações. Quantas vezes eu me vi com os mesmos mecanismos de pensamento, de ação, que eu sei que fazem mal, eu sei que não são bons, não produzem saúde, não me libertam, pelo contrário, me prendem, me viciam, me enclausuram. Mas a perseverança que precisa nascer em nós é a perseverança na direção do bem. E a gente encontra essa perseverança em Jesus. A gente lê, por exemplo, que Jesus amou os seus discípulos, e não apenas isso, ele amou os seus discípulos até o fim. Ele foi perseverante no amor aos seus discípulos. Perseverou. Mesmo quando coisas tentaram de alguma forma quebrar esse relacionamento, mesmo quando a meninice, a imaturidade desses discípulos se manifestou, ele continuou amando até o fim. O seu amor superou as diferenças, o seu amor superou a meninice deles, o seu amor perseverou e insistiu e conseguiu superar todas as intempéries do caminho. E é isso também que Jesus fala acerca, por exemplo, do casamento, quando ele disse assim: o que Deus uniu não separe o homem. Ele estava dizendo, em outras palavras, que haja perseverança no amor conjugal. Ou seja, persistam, vivam a experiência de amar o seu cônjuge a ponto de passarem as fases, as estações e as alterações de vocês na vida, de tal maneira que vocês permaneçam amando eles. Permaneçam querendo construir uma história de amor, não apenas diante daquele líder religioso que talvez tenha feito o seu casamento, tenha celebrado o seu casamento, não apenas no primeiro ano de casamento, não apenas nos 5 primeiros anos de casamento. Perseverem, persistam,
Não tenham dúvidas de que muitas coisas vão acontecer no caminho. Eu hoje, com 12 anos de casado, não sou o mesmo menino com 22 anos que estava se casando lá em Aracaju, Sergipe, em 2008. A minha esposa, Thalita, não é a mesma mulher. Ela se alterou, eu me alterei com o passar do tempo, de tal maneira que nós precisamos nos conectar constantemente. Há momentos da nossa experiência conjugal em que nós temos que parar, fazer ajustes, corrigir rotas, caminhos, para que a perseverança ganhe o seu espaço de atuação em nós. Porque senão a gente se perde um do outro na caminhada. Perseverança, perseverança no amor, perseverança no casamento. É importante você fazer uma análise desse momento que estamos vivendo na história da humanidade, onde pouco se persevera com qualquer coisa. A gente pega um livro para ler, se ele já não nos agrada em algumas coisas, a gente já descarta. Nós estamos vivendo em um tempo em cuja perseverança é escassa. Perseverança no trabalho. Há pessoas que não podem ter os primeiros probleminhas do trabalho que já pedem demissão, já procuram outra coisa. Parece que vivem na esperança de encontrar o trabalho dos sonhos o tempo inteiro. O relacionamento dos sonhos, o trabalho dos sonhos. E esse negócio de ficar idealizando as coisas e não lidar com aquilo do jeito que aquilo é, vai fazendo as pessoas perderem essa noção de perseverança. Então elas começam a se relacionar com alguém, mas os primeiros problemas ela diz, eu acho que com o outro vai ser melhor. Daí elas rompem esse relacionamento e vão para o outro. Quando os primeiros problemas começam a acontecer com o outro, já desiste novamente da relação e vão para um terceiro. Não há perseverança. Antigamente, a perseverança ela era exagerada e era inclusive na direção do mal. As pessoas não se divorciavam por absolutamente nada. Podia viver dentro de um casamento abusivo, podiam ser violentadas todos os dias, que parece que havia um elo tão profundo, que isso inclusive favorecia gente má, gente opressora, gente violenta, gente que fazia maldade. Mesmo quando o divórcio se mostrava necessário como uma ação de saúde para a vida dos dois, muitas pessoas permaneciam casadas para sua própria destruição. Antigamente havia também, agora positivamente, uma ação de perseverar em vários aspectos. Por exemplo, antigamente tinha um médico da família, tinha a mercearia em que a pessoa sempre comprava pão. Não era qualquer coisa que rompia os laços. Não era qualquer coisinha, olha, encontrei um produto vencido na prateleira, pronto, agora acabou esse mercado, não é mais para mim, acabou a relação. Não era qualquer coisinha que alterava essa fidelidade ao outro, essa perseverança pelo outro. Hoje, qualquer coisinha é motivo de separação. Basta você pensar diferente um pouquinho do seu amigo em relação à política, em relação ao futebol, em relação à fé. Basta você pensar um pouquinho diferente e logo já é motivo de bloqueá-lo, já é motivo de descartá-lo, já é motivo de deixá-lo de lado. Não tem como ter perseverança num ambiente assim, com um sentimento assim, gente. Não tem. Precisa nascer em nós a perseverança na fé e nas relações e no amor. Precisa nascer. Precisamos parar de sermos pessoas que interrompem fluxos o tempo inteiro. Começamos a fazer uma coisa, logo depois a gente deixa de fazer. Parece que aquilo vira banal, vira
coisas sem valor. E eu quero te chamar a essa reflexão. O que é que você faz atualmente, que você faz há muitos anos, persistentemente? O que é que você faz hoje, que você diz assim, olha, eu tenho perseverado nisso ao longo dos anos, porque isso me faz bem, isso traz saúde para minha alma, e eu tenho acumulado um tempo considerável fazendo essa mesma coisa. Em que você persevera? Que coisas boas você tem cultivado ao longo dos anos que manifesta uma perseverança que não se abala por causa dos problemas? Você já percebeu que há pessoas que pulam de galho em galho o tempo inteiro? De galho em galho significa de emprego a emprego, de casamento em casamento, de igreja a igreja. São pessoas que nunca se fixam, nunca se aprofundam nas relações. A cada semana é uma amizade completamente diferente, não há esse cultivo na relação diária. A cada semana começa um projeto novo, a cada semana começa um livro novo, mas nunca vai do início até o fim. De que adianta a gente começar bem e não perseverar nesse bem? De que adianta? De que adianta a gente começar algo bom e não perseverar nesse algo bom? De que adianta em uma determinada época da minha vida eu dizer que quero seguir a Jesus, quero andar nos passos de Jesus, e pouco tempo depois eu já estar completamente tomados por filosofias vãs, por um enrijecimento do coração, da petrificação da mente. Pouco tempo depois eu já relativizo absolutamente tudo, já deixo tudo para trás e parece que nada tem mais valor para mim. De que adianta viver uma vida assim? Essa vida completamente amorfa, essa vida completamente ensaboada, sem estrutura, sem fundamentação, uma areia movediça, uma flexibilização total, que não se apega, não se fortalece em absolutamente nada, não se aprofunda em nada. De que adianta? A perseverança, ela precisa atuar em nós, inclusive quando os nossos sentimentos não são os melhores possíveis. Veja, nós somos seres muito voláteis. Nós temos altos e baixos, momentos de ânimo e momentos de tristeza, de desânimo. Isso faz parte de nós, como seres humanos. Uma má notícia pode nos abalar. Um problema financeiro pode nos desestruturar. Várias coisas podem mexer com as nossas emoções. Uma má notícia é capaz de transformar aquele dia em um dia horrível. É verdade. Mas a perseverança, ela tem que ser fruto de uma consciência que está para além do sentimento do momento. A perseverança tem que ser fruto de uma direção mental. Você sabe para onde você está indo. Não porque você sabe de todas as nuances do caminho, não porque você já sabe tudo que vai acontecer com você durante sua jornada. Não é esse tipo de certeza. Você sabe para onde você está indo porque os seus olhos estão fixos no autor e consumador da sua fé. Então você sabe a direção.
Você não é alguém tateando no escuro. Eu estava ouvindo a entrevista de um determinado comediante que disse assim para o entrevistador: em relação à fé, eu não tenho muita certeza, eu ando como que tateando no escuro. Jesus é o caminho. Eu não posso dizer a mesma coisa que esse comediante. Eu não posso dizer que estou tateando no escuro. Eu posso dizer que eu não sei de um monte de coisa. Eu posso dizer que eu não tenho compreensão exata de uma porção de realidades que fazem parte dos meus pontos cegos na jornada. Mas eu não estou no escuro. Eu não estou tateando como se não soubesse o que vai acontecer amanhã, como se não soubesse a direção da vida, como se eu não soubesse lidar com a realidade a partir de uma referência. Portanto, se nós temos o autor e consumador da nossa fé encravado na nossa consciência, habitando, fazendo morada na nossa consciência, é por aí que a gente caminha. E nesse caminho a gente persevera. Mesmo diante do luto, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das adversidades. A perseverança é fruto de uma consciência em Jesus. Não é fruto de achômetro, não é fruto de uma tentativa de prever o futuro, não é uma tentativa de viver a partir dos sentimentos e das emoções. Hoje nós chegamos ao programa de número 120 da oração de cada dia. São 120 dias orando juntos todas as manhãs e refletindo o Evangelho, independentemente do que acontece nas nossas vidas. E apesar de ser o penúltimo programa do ano, em janeiro, se Deus me permitir estar vivo, quero continuar, quero perseverar, assim como estou há 4 anos escrevendo no blog Caminhante Aprendiz. Há momentos de mais ânimo, há momentos de desânimo, mas perseverando, permanecendo. Assim como começamos as nossas reuniões de terça-feira à noite, Caminho da Graça, Estação Presidente Prudente, começamos há 1 mês, queremos permanecer, perseverar. Pode ser que no meio do caminho a gente precise mudar a configuração, o jeito, o dia, o horário, mas aquilo que faz bem, aquilo que é bom, mesmo com sentimentos abalados, a gente prossegue para o alvo, que é Jesus. Perseverar. Perseverar. Dia após dia, perseverar. É a atitude do construtor de tijolos, construtor de casas. Todos os dias ele persevera em construir um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Um tijolo a mais, um passo a mais, e vai perseverando, e de repente dá uma chuva na obra, caem alguns tijolos que tinham sido assentados, o construtor tem que ficar em casa naqueles dias porque não dá para continuar a construção, mas logo que a chuva passa, ele volta para lá e continua construindo, e perseverantemente ele vai, um passo de cada vez, um cômodo de cada vez, uma coluna de cada vez, um alicerce de cada vez, um tijolinho de cada vez, e vai perseverando, e não sossega enquanto a casa não fica pronta. É essa perseverança, de um dia após o outro. O que é que precisa ganhar essa dimensão de perseverança em você? Reflita comigo.
O que é que precisa ganhar essa dimensão de perseverança em você? Que Deus faça nascer em nós essa persistência. Persistência em oração, persistência no amor, persistência em boas amizades, persistência em bons hábitos, persistência no nosso contato com a natureza, persistência nos estudos, persistência nos relacionamentos conjugais que fazem bem, que realmente são pautados no amor, persistência no carinho, no abraço, na dedicação de todos os dias, persistência no trabalho, persistência em dar o seu melhor, persistência em cuidar das pessoas, em ser generoso, persistência. Eu vejo em Jesus essa persistência todos os dias, atendendo pessoas, cuidando de pessoas, abençoando as pessoas, pregando o evangelho para as pessoas, curando as pessoas todos os dias, perseverando nisso, perseverando, E daí a gente vai ler as cartas e a gente vai encontrar alguns momentos em que o apóstolo Paulo e outros queridos falam de perseverança. Pedro, por exemplo, vai falar isso na sua carta. Ele vai dizer o seguinte: por isso, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, para agirem dessa forma. Porque se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vai dizer mais: empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. E acrescentar à virtude o conhecimento. Empenhe-se. Empenhe-se também para acrescentar ao conhecimento o domínio próprio, que nós falamos inclusive nos últimos dias. E ao domínio próprio, a perseverança. Perseverança. O próprio apóstolo Pedro também disse o seguinte: ele disse: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Mais uma vez, a perseverança estando presente aqui nas palavras do apóstolo Pedro. Busque a paz com perseverança. Porque você, ao buscar a paz, se verá atribulado em muitos momentos, mas seja perseverante. Não desista da paz, não desista do amor, não desista do bem, não desista. Não foi só o apóstolo Pedro que falou, o apóstolo Paulo também, escrevendo aos Romanos, disse o seguinte: não só isso, nós também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. O caráter aprovado vem da perseverança. E a perseverança também nasce no meio da tribulação. Quantas vezes, por estarmos vivendo momentos de tribulação, nós não somos carregados por uma esperança eterna que persiste, acesa, no meio de toda a tribulação. A tribulação produz perseverança, disse o apóstolo Paulo. E mais,
Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse assim: o Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Que o Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Eu poderia trazer vários outros textos aqui, mas acredito que estes sejam suficientes. Vou citar só mais um. Paulo escrevendo a Tito. Ele vai dizer: Tito, fale a sã doutrina às pessoas. Fale o evangelho para as pessoas. Ensine inclusive os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Que coisa linda! Que Deus faça nascer a perseverança em cada um de nós. Amém, queridos? Vamos orar? Pai amado, aqui estamos, diante do Teu nascimento e diante das coisas que precisam nascer dentro de nós. Queremos Te pedir ajuda em relação à nossa falta de perseverança, o nosso imediatismo, a nossa precipitação em romper ciclos positivos e saudáveis dentro de nós, essa nossa loucura de da noite para o dia romper relacionamentos, da noite para o dia alterar completamente a nossa existência, quebrando coisas importantes que precisavam de perseverança, que precisavam de insistência. Essa mania doida que a gente tem de descartar coisas boas, simplesmente porque os primeiros problemas estão acontecendo, os primeiros atritos, as primeiras dificuldades. Nos perdoe e nos dê graça para insistir e perseverar, Senhor. Por favor, a fim de que aprendamos a importância de construir algo sólido com o passar dos anos. E a perseverança vai produzindo dentro de nós um caráter aprovado. Caráter é fruto de muita semeadura, de uma insistente semeadura. Caráter, uma consciência firme, forte, sólida, é fruto de persistência no amor, persistência na fé. Dá-nos essa graça, a fim de que não sejamos conduzidos de um lado para o outro, jogados de um lado para o outro, por todo tipo de sentimento adverso que aparece e muda tudo na nossa existência. Que não sejamos esses seres humanos que são como explosivos, que são como camaleões, que são pessoas que nunca aprendem a persistir na identidade do Senhor sobre suas vidas, mas estão sempre mudando exageradamente. E por isso se transformam em pessoas completamente inaptas para a vida. Porque não têm opinião própria, não perseveram nos estudos. Dá-nos graça, Senhor. Dá-nos graça. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Dá-nos condições de perseverar de tal maneira a chegarmos no fim da nossa vida e podermos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, não só comecei a carreira, e guardei a fé. Eu não perdi a fé pelo caminho. Eu não me desviei da fé pelo caminho. Pelo contrário, guardei
a fé com perseverança. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Quero mandar um bom dia aí para Silvana, para Perpétua, para os outros queridos que estão aí presentes na Web Rádio Caminhante Aprendiz nesse momento, o Carlos, querido, que está ouvindo lá pelo aplicativo. Vamos orar uns pelos outros? Alguns queridos pediram oração. O Carlos é uma dessas pessoas que acabou de mandar o seu pedido de oração. Deixa eu anotar aqui. O Carlos disse assim: orem pela minha família em agradecimento, também pela minha esposa Carla e pelo meu filho Natan. Vamos agradecer a Deus pela família do Carlos, pela sua esposa, pelo seu filhinho. A minha esposa ontem pediu oração pelo Antônio, que é irmão de uma colega de trabalho dela. Aliás, que é deficiente, diabético, está de cama, e nessa semana ele caiu e quebrou o fêmur, ia operar, e além também dos pais deles que são idosos. Vamos orar pelo Antônio e pela sua família. O Carnô, meu querido amigo Carnô, lá da Irlanda, ele falou: querido mano, minha nora já está em casa, graças a Deus. Lembra que nós oramos pela nora dele? E ele diz assim: agradeço pelas orações. Que coisa boa. Muito obrigado, queridos, por orar junto comigo pela vida dela. O Fábio, meu amigo Fábio Frei, ontem pediu oração pelo Gian, um menino de 16 anos, que perdeu o seu pai recentemente por causa de um infarto. E agora, aos 16 anos de vida, ele vai ter que assumir a vida, assumir as circunstâncias, vai ter que virar um homem aos 16 anos, vai ter que encarar a vida de frente agora sem pessoas da sua família dando suporte. Vamos orar pelo Gian, de 16 anos. Um querido ouvinte, um amigo, disse que está com depressão. Vamos orar por esse querido ouvinte da Web Rádio Caminhante Aprendiz, um amigo meu pessoal, da minha família. Vamos orar por ele. O Nair pede oração porque hoje ele vai realizar a biópsia nos rins e ele está um pouco com medo, mesmo sabendo que Deus está com ele. Ele disse: eu sei que Jesus está comigo, mas eu confesso que eu estou com um pouquinho de medo. Vamos orar pelo querido Nair. O Luciano pede oração por Késia de Jesus Alves e sua mãe Normilda Alves. Ambas estão enfrentando um estágio de depressão muito forte, especialmente a Késia, ela é a mais afetada. Vamos orar pela Késia e pela Normilda, sua mãe. A Lu Cardoso, minha ex-colega de trabalho, professora provavelmente da Sofia nesse próximo ano, ela disse: com o coração agradecido por acordar mais um dia, vamos rezar por aqueles que se encontram em leitos de hospitais, para que possam ser curados. Vamos sim, Lu. Inclusive aqui em Presidente Prudente, 100% da UTI estava ocupada por causa de casos de Covid. Vamos orar por esses queridos que estão nos leitos dos hospitais. Vamos orar pela cura deles. Acredito que são esses os pedidos de oração. Vamos orar uns pelos outros. Junte-se a mim em oração nesse momento. Vamos orar. Pai querido, nós estamos diante desses queridos irmãos, dessas pessoas. Primeiro, nós queremos agradecer por tanta coisa boa que tem acontecido entre nós. Nos juntamos ao Carlos para agradecer ao Senhor pela sua família, pela sua esposa Carla, pelo Natan, por essa família linda que o Senhor deu a ele. Muito obrigado por ele estar bem, por ele estar feliz, por ele manifestar sua gratidão. Também nos juntamos a Lu Cardoso dizendo obrigado por mais um dia, por acordar, por estar de pé. Se não fosse isso,
como oraríamos pelas pessoas, como estaríamos próximo das pessoas. Te agradecemos porque essa oportunidade nos foi dada. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, mas eu sei que hoje estou vivo, agora estou vivo. E é por esse agora que agradeço ao Senhor. Te agradeço, porque a querida nora do Carnot já está em casa. Que coisa boa! Muito obrigado por ouvir as nossas orações, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por manifestar sua graça, seu amor nesse processo de recuperação dela. Muito obrigado. Nós queremos pedir a tua graça sobre alguns queridos que ainda estão passando por dificuldades, como é o caso do Antônio, irmão da Solange. Abençoe ele, que já lida com deficiência, que já lida com uma condição de necessidade especial, que já lida com a diabetes, que já lida com uma condição de estar acamado, e além disso ter caído essa semana, quebrado o fêmur. Tudo isso é um acréscimo de sofrimento, de dor, de angústia. Por isso abençoa a vida do Antônio, Senhor. Abençoe também os pais do Antônio que são idosos. Dê graça a ele, Senhor. Dê graça a ele para enfrentar tudo isso com força, com energia, com brilho nos olhos. Dê a ele esperança, serenidade. Que embora o seu corpo esteja enfermo, mas o seu coração esteja se renovando dia após dia. Abençoe esse menino de 16 anos, o Jean, Senhor. Dê força a ele para encarar o luto, dê força a ele para encarar esse novo momento da sua vida, dê força a ele para se reestabelecer em sua história de vida. Abençoe o Jean, Senhor. Abençoe também esse querido ouvinte com depressão, abençoe a vida dele, Senhor. Dando força, levantando ele dessa cama emocional. Senhor, em nome de Jesus, ele já está lutando com as forças que o Senhor deu a ele. Ele já está em tratamento, já está tomando remédio, está fazendo o que ele precisa fazer nesse processo. Dê a ele sabedoria para agir no que mais ele possa agir nessa direção. Dê graças ao meu amigo, à sua esposa. Dê graça a ele, Senhor, para encontrar caminhos de solução. Dê força, Senhor. Dê força. Que ele encontre essa força que lhe falta em si mesmo. Há dias em que a gente não encontra força nenhuma dentro de nós. Há dias em que nós não encontramos energia nenhuma, parece que estamos esgotados. Mas nós não dependemos apenas da nossa força. Nós recorremos à tua força. Nós recorremos à tua bondade. Nós recorremos à tua palavra, que diz: Talita cumi, menina, se levante. E ela que já havia morrido, sem força alguma, sem vitalidade alguma, do nada, nasce vida dentro dela. Pela sua palavra nasce vida dentro dela e põe ela de pé outra vez. Faz isso com esse meu amigo. Faz isso. Faz isso com a Késia e com a Normilda, que estão enfrentando um estágio de depressão muito forte. Que a tua palavra levante essas pessoas da cama. Que essa palavra transforme o medo do Nair diante dessa biópsia nos rins em esperança e confiança eterna. Que essa palavra do Senhor reerga aqueles que estão nos leitos dos hospitais,
curando eles todos. Curando eles todos, Senhor. Faz uma revolução. Faz algo acontecer que nem os médicos esperam e que nem essas mesmas pessoas esperam. Que o milagre da tua bondade se estabeleça sobre eles, assim como o Senhor, quando ressuscitou dentre os mortos, muitos mortos ressuscitaram contigo naquele dia. Faz isso nos leitos dos hospitais, que estão cheios de pessoas doentes. Levante elas de lá, Senhor. É o que eu te peço. Cada uma tem sua história, cada uma tem suas inseguranças, cada uma delas tem sua família que está sofrendo por verem-nas dessa maneira. Dê graça a essas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Que coisa boa. Que bom estar com vocês. Esse programa vai ser reprisado ao meio-dia e às 19 horas, aqui na Web Rádio Caminhante Aprendiz. Esse programa vai estar disponível também no YouTube até a hora do almoço. Se você quiser, compartilhe com as pessoas ao seu redor. Todos os dias aqui eu estou passando horas editando os vídeos, colocando no YouTube, colocando lá no blog Caminhante Aprendiz, justamente para disponibilizar a todos vocês que queiram, porventura, levar isso para alguém. Você fala assim, olha, a pessoa por si mesma, ela não consegue encontrar caminhos, palavras, não consegue encontrar uma boa reflexão a respeito do ensino de Jesus. É para isso que tenho me dedicado todos os dias. Tem muitas boas vozes espalhadas por esse Brasilzão afora. Tem muita gente boa da graça de Deus gravando boas reflexões, disponibilizando esses recursos a quem precisa. E eu quero me juntar a esses queridos que estão lotando as redes sociais de mensagens e reflexões que podem trazer vida, não por causa de quem está falando, porque a gente que fala não é nada, a gente que prega não é coisa alguma, mas porque sabe que o poder de Deus está no Evangelho de Jesus, que é a dínamo, que é a potência da graça de Deus, que é capaz de transformar quem quer que seja o ouvinte receptivo. Quem quer que se abra para esse ensino do Evangelho de Jesus, vai viver em si uma explosão de graça, de verdade e de vida. Só não vive isso quem se fecha, quem se enclausura, quem petrifica o coração, quem se defende disso. Mas quem permite que essa palavra toque o coração, experimenta vida, e vida com abundância. E conhece a verdade, e a verdade os liberta. É nisso que estou empenhado todos os dias. Portanto, use à vontade essas plataformas, esses canais, essas reflexões. Eu quero deixar aqui essa palavra a todos vocês. Compartilhem à vontade, façam chegar a quem precisa, tá bom? Quem sabe esse seja um dos presentes de Natal que você possa oferecer aos seus amigos, aos seus parentes, a quem esteja doente, uma mensagem de carinho, de amor, do Evangelho de Jesus a essas pessoas. Eu quero também agradecer, queridos, aqueles que têm ajudado a sustentar tudo isso. Eu não estou sozinho, eu não estou bancando tudo isso sozinho, e vários queridos estão comigo sustentando a Web Rádio Caminhante Aprendiz. Nesse mês, nós recebemos 100% dos recursos que eu precisava para pagar as contas da Web Rádio Caminhante Aprendiz. E recebi, inclusive, um pouquinho a mais que vai sobrar para o próximo mês. Então eu quero agradecer
muito aqueles que têm colaborado financeiramente a partir do Catarse, catarse.me/Caminhante Aprendiz. Muito obrigado pelas contribuições, muito obrigado pela imensidão de manifestações de carinho, de amor que eu tenho recebido todos os dias através de mensagens, de orações, de incentivos, de palavras amigas e também de recursos financeiros. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus nos permitir, no último programa Oração de Cada Dia desse ano de 2020. Um beijo a todos vocês e tchau, tchau.